Fala pessoal, Prof. Renan aqui, trazendo para vocês mais um vídeo a respeito da nova certificação CPA. Hoje eu selecionei aqui as principais dúvidas de vocês em relação à certificação CPA. E eu vou responder aqui cada uma dessas dúvidas, esclarecendo tudo que vocês precisam saber sobre a nova certificação da Anbima. Então, só antes de começar, né? Peço que vocês deixem um like no vídeo para dar aquela moral e também convido a quem não for inscrito ainda no canal a se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E assim, pessoal, a principal dúvida que tem aparecido aí em praticamente todos os vídeos que eu faço da nova certificação CPA é essa dúvida que está aparecendo aqui na tela para vocês. A galera tem me perguntado, né, principalmente nos comentários do vídeo, se a CPA 10 e a CPA 20 elas ainda existem. Porque quem daqui a pouco já estudou nos últimos anos aí para as certificações financeiras da Anbima, quem daqui a pouco, né, já buscou vaga em algum banco, notou que nesse ano aqui, se vocês forem tentar se inscrever para conseguir uma certificação financeira lá no site da Anbima, vocês vão ver que a CPA 10 e a CPA 20, elas não aparecem como elas apareciam aí nos últimos anos. Isso porque, tá? A Anbima ela promoveu mudanças em suas certificações financeiras. Ela substituiu a CPA 10, a CPA 20 e a CEA, que também é uma outra certificação financeira aí que já não é tão conhecida, tão popular como essas duas aqui, né? Essas duas aqui no mercado financeiro praticamente todo mundo conhece, porque quem iria daqui a pouco participar de um processo seletivo de um banco, lá nas exigências, nos requisitos, tava que a pessoa tinha que ter ou a CPA 20 ou pelo menos a CPA 10, que era a certificação financeira de entrada. Então, para quem não está ligado, né, a pessoa para conseguir a certificação financeira, ela vai ter que fazer uma prova e aí ela vai se certificar. E para conseguir passar nessa prova, ela precisa estudar os conteúdos que são exigidos nessa prova. Só que até o ano passado, né, a gente tinha essas duas certificações financeiras e agora elas foram substituídas. A CPA 10, ela agora é a nova CPA. Perdeu aqui o número 10, mas essa não foi a única mudança, né? A prova ela mudou, o estilo das questões da prova mudou também e o conteúdo programático, né, aquilo que a pessoa precisa estudar para conseguir fazer a prova e ser aprovada, o conteúdo programático ele mudou também, ele cresceu e a prova, né, segundo a minha opinião e também de quem já fez a prova, essa prova ela ficou mais difícil do que ela era no passado, né? Ficou um pouquinho mais difícil de conseguir a certificação. Então a CPA 10 ela virou a nova CPA, é a CPA, é a certificação financeira de entrada aí para quem quer conseguir uma vaga em banco. E a CPA 20 e a CEA, tá? Essas duas certificações aqui, elas também foram substituídas, tá? Pela CPRO-R e a CPRO-I, que são outras certificações financeiras aí da Anbima, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar aqui principalmente da CPA, porque é a certificação aí que está sendo exigida, tá? Porque para a pessoa, ela, por exemplo, conseguir a certificação CPRO-R ou CPRO-I, ela antes tem que ter a certificação CPA. Coisa que não acontecia no passado, tá? Por exemplo, no passado, se a pessoa quisesse fazer a CPA 20 direto, que é uma certificação financeira que tem tudo que a CPA 10 tem, e mais um pouco, ela poderia fazer direto a CPA 20. E ela teria, né, uma vez que ela fosse aprovada na CPA 20, ela teria a CPA 10 e a CPA 20. Agora isso não acontece mais, tá? A pessoa ela precisa fazer a CPA para então depois fazer ou a CPRO-R ou a CPRO-I ou fazer as duas para ter as três certificações, tá? Então, respondendo, a CPA 10 e a CPA 20 ainda existem? No nome, elas não existem mais, tá? Elas foram substituídas e a certificação de entrada para quem quer buscar uma vaga em um banco é a certificação CPA. Outra dúvida aí, né, que também é recorrente, é essa daqui. Quantas questões eu preciso acertar para ser aprovado na certificação CPA? Isso, né, a prova, ela tá diferente do que ela era no passado. A gente tem um total de 50 questões, tá, na prova. Só que a estrutura, ela mudou. Dessas 50 questões, eu tenho 40 questões que a Anbima chama de questões contextualizadas.
E eu tenho 10 questões que são questões interativas, né? Que é como se fosse uma espécie de um chat que a Ambima ela monta uma situação, né? E a pessoa ela vai respondendo e vai colhendo informações. A Ambima ela chama de árvore de decisão essas questões aqui, tá? Como se fossem realmente questões interativas, né? Como se tivesse uma situação envolvendo a pessoa que trabalha no banco e o cliente. E de acordo com as respostas que o cliente ele vai fornecendo, depois a pessoa tem que responder uma pergunta a respeito de algum conteúdo que ela tem que estudar, né, da certificação. Então são 50 questões, sendo 40 questões contextualizadas e 10 questões no estilo de árvore de decisão. Para a pessoa ela ser aprovada na certificação CPA, ela precisa de um total de 35 questões acertadas, tá? Ela precisa acertar 35. Aí outra dúvida também que surge é essa daqui. Posso usar calculadora na prova? E assim, pessoal, na certificação CPA 10 e CPA 20, não existiam questões que exigiam cálculos financeiros. O pessoal tinha que estudar o conceito dos cálculos financeiros, mas não era necessário desenvolver nenhum cálculo. E isso mudou para esse ano, tá? Agora a certificação CPA, ela cobra questões onde a pessoa ela precisa desenvolver cálculos financeiros para chegar na resposta. E aí fica a pergunta, né? É possível ou não usar calculadora? É possível sim, tá? Mas não são vocês que vão levar a calculadora. Isso porque a própria Ambima, né, lá no dia da prova, vai disponibilizar para vocês um software ali para que vocês possam resolver esses cálculos financeiros. Então, posso usar a calculadora? Pode usar sim. Inclusive, tem questões ali de matemática financeira, como calcular, por exemplo, a prestação de um financiamento, que é muito difícil de ser calculada à mão. Então, vocês têm que entender, né, as fórmulas, têm que entender qual que é o processo ali que vai ser utilizado. E recomendo, né, que vocês aprendam a usar a HP 12C, né, porque esse software vai ser na HP 12C. Então, vocês têm que entender ali como que vocês vão resolver as contas através da HP 12C, porque isso vai fazer com que vocês ganhem tempo, tá? Lembrando que, por exemplo, no meu curso, quem é aluno tem uma parte específica das aulas em que eu mostro lá como desenvolver cada cálculo utilizando a HP 12C. Coloco também nas apostilas, tá? Para quem não quiser ficar com as videoaulas e ir direto para a apostila, lá na apostila tá o passo a passo para resolver cada estilo de conta que aparece na certificação através da HP 12C. Coloco as fórmulas, explico o conceito, faço tudo isso. Mas para quem quer ir direto para HP 12C também, tem lá o passo a passo que vocês têm que seguir para conseguir desenvolver o cálculo e chegar na resposta correta. Outra dúvida aqui. Quanto tempo eu preciso estudar para conseguir a aprovação na CPA? E assim, né, como eu falei, a gente teve essa mudança do ano passado para esse ano, o conteúdo programático ele cresceu. E agora a prova ela não é tão simples. Se vocês forem observar, e isso é possível de vocês verem principalmente nos comentários aqui de vídeos antigos do canal, tem pessoal que conseguiu ser aprovado na CPA 10 estudando uma semana, ou menos que isso, ou no máximo 2 semanas. Claro que o tempo de aprovação depende de cada pessoa, né? Tem um pessoal que vai dar um corridão ali, vai estudar 3, 4 horas por dia e em uma semana conseguiu passar ali por todo o conteúdo programático e consegue a aprovação. Mas isso, claro, não é a realidade de todas as pessoas. Só que, de maneira geral, né, eu vou dizer que aquela pessoa que pegava ali para estudar de 1 a 2 horas por dia, ela conseguiria ali a aprovação da CPA em torno ali de 1 mês mais ou menos, tá? É uma média. Algumas pessoas vão conseguir bem menos tempo que isso, né? É uma média conservadora. Agora, para a nova certificação CPA, como o conteúdo programático ele está realmente maior, né? A gente tem mais, não só cresceu, mas também como trouxe ali novidades que a gente não tinha na CPA 10 e nem na CPA 20 no ano passado. Eu diria aqui que o tempo para que vocês consigam pegar toda a base necessária para chegar com confiança na prova, eu diria que 2 meses, estudando ali, né, de forma disciplinada todos os dias, seria um tempo razoável. Tem pessoas que conseguiram com menos tempo do que isso? Já tem, né? Embora a certificação seja nova,
Se vocês procurarem aqui nos comentários dos vídeos do canal, vocês vão ver que tem um pessoal que estudou com meus vídeos e conseguiu aprovação estudando menos tempo. Mas eu não levaria isso como regra, tá? Porque realmente tem muita coisa no conteúdo programático. As questões elas estão um pouquinho mais complexas, né, em relação ao que elas eram também nas últimas provas da Ambima, já que a gente tem essas questões contextualizadas, tem as questões de árvore de decisão, que na minha opinião trazem um pouquinho de subjetividade, né? Não é só decorar o conteúdo, a pessoa tem que realmente entender aquilo que ela está resolvendo, tá? Mas na minha opinião, então, 2 meses seria um tempo razoável, colocando um asterisco aí de que a gente pode ter pessoas que vão levar menos tempo e a gente pode também ter pessoas que vão levar mais tempo do que isso. E outra dúvida aqui, né, que com certeza é do interesse de vocês eu vou conseguir um emprego depois de ser aprovado na certificação? Porque a galera vê que é um requisito para a maioria aí dos processos seletivos em banco ter a certificação CPA. Ou, até ano passado, né, ter a certificação CPA 10 ou CPA 20. Mas eu conseguir fazer a certificação financeira é garantia de que eu vou conseguir um emprego? E, infelizmente, tá, a resposta é que não. Não é garantia de emprego isso daqui, não é concurso público, né? Porque concurso público, que é uma área que eu também trabalho, quando a pessoa ela consegue a aprovação no concurso, que ela fica lá nas vagas imediatas, é uma prova também, ela também tem que estudar. Quando ela consegue fazer isso, até para concursos da área bancária, né, concurso Banco do Brasil, Caixa, quando ela consegue a aprovação, ela tem a garantia de emprego, né, desde que ela tenha ficado ali nas vagas imediatas. Agora, na certificação financeira isso não existe. A pessoa, ela pode ser aprovada, conseguir a certificação dela, vai participar dos processos seletivos e ainda assim pode ser que ela não consiga um emprego, né? Porque depende da concorrência, né? A pessoa ela está competindo ali com outras pessoas que também se inscreveram, que também têm a certificação CPA, estão participando ali do processo seletivo e depende muito ali da vontade, né, de quem está contratando. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que sem a certificação CPA, aí é praticamente garantia de que vocês não vão conseguir entrar na área bancária. É sempre que isso vai acontecer, existem situações excepcionais, né, que talvez alguém tenha conseguido. Mas no mercado concorrido que a gente tem atualmente aí na área bancária, a certificação CPA ela é quase que um pré-requisito obrigatório. Se a pessoa não tiver, ela não consegue entrar no banco. Então, por isso que eu digo, né, por isso que eu brinco. Ter a certificação CPA não é garantia de emprego, mas não ter ela é uma garantia de que a pessoa não vai conseguir um emprego na área bancária, né? Trazendo, claro, as situações excepcionais ali que eu comentei. Então é importante para quem está com o objetivo de trabalhar no mercado financeiro, né? Quer entrar em um banco, quer entrar em uma corretora, tem que ir atrás das certificações financeiras, né? Principalmente a certificação CPA, que é de entrada, e não parar por aí também, né? Buscar, se for ali da área que a pessoa está interessada, buscar a CPRO-R, a CPRO-I, ou, dependendo da área que ela vai trabalhar, a CGA, que também é uma certificação da Ambima, a CGE. Então, existem outras certificações financeiras, né? Quer trabalhar em bolsa também, PQO, existem várias certificações aí que vão atender a diferentes áreas, diferentes ramos do mercado financeiro. O que não dá para fazer é ficar parado, achar que só daqui a pouco um ensino superior vai conseguir colocar a pessoa em qualquer área dentro do mercado financeiro, tá? As certificações elas são importantes sim. E para quem vai estudar para a nova certificação CPA, lembrando que eu tenho o meu curso, que com certeza aí vai ser o diferencial na preparação de vocês, né? Porque ele já acompanha todas essas mudanças que aconteceram nessa nova certificação. Então, o curso ele tem mais de 1000 questões comentadas, tem todas as apostilas aí. Quem não quiser, inclusive, assistir as videoaulas e ficar só pelas apostilas, pode ficar. Tem materiais de resumos direcionados para revisão, né, para quando a pessoa ela estiver ali mais próximo da prova, onde ela vai estar fazendo só revisões e questões. Tem vídeo aqui, inclusive, no canal, né, que eu mostrei para vocês como que eu faria se eu estivesse estudando do zero para a nova certificação. Assistam lá que vocês vão ver. E também vou deixar aqui para vocês o link do meu pacote de flashcards no Anki. Para quem quer estudar dessa forma, utilizando o algoritmo de revisão espaçada do Anki, que vai trazendo para vocês os assuntos que vocês têm mais dificuldade, né, para que vocês consigam guardar aí na memória de longo prazo. Tá? São mais de 2000 flashcards específicos
para a certificação CPA. Lembrando que os meus flashcards eles também têm um botão de revisão, onde a pessoa consegue revisar o conteúdo por ali, sem ter que voltar para o material, né? Além da pergunta e da resposta, que está ali na estrutura dos flashcards, também tem esse botão de revisão, e aí a pessoa ganha tempo, sem ter que ficar procurando no material aquilo que ela quer revisar. Pessoal, eu vou indo nessa, tá? Um abraço a todos e até um próximo vídeo.